Olá, é um prazer estar mais uma vez aqui com você. Espero que você esteja seguindo as dicas do canal e hoje eu tenho uma dica muito interessante que é sobre a diferença entre poupança e um CDB. Quando é que vale a pena a gente botar dinheiro no CDB? E isso aqui eu desde já quero dizer que não é uma recomendação de investimento, é um vídeo de esclarecimento, como funciona, para que você possa tomar suas decisões, para que alguém não chegue ali, te fale uma coisa, uma matéria comprada, independente do canal que for, que muitas vezes existe uma tendência você poder escolher como funcionam as coisas. Eu vi uma certa vez uma pessoa que disse assim: a poupança não está gerando nada, então não vou nem botar meu dinheiro na poupança. Aí deixou o dinheiro parado lá na conta corrente sem render nada. Será que isso era a melhor alternativa? Então são coisas como essas que uma vez que a gente entende, como eu já falei em outro vídeo do canal, que quem quer ganhar dinheiro, quem quer uma vida financeira com mais qualidade, não deixa essas informações de economia passar desapercebido. É por isso que a gente fica muito atento às questões, como o governo está agindo, não para esperar nada dele, mas para a gente saber como alocar melhor nossos recursos. Então, em cima disso, eu gostaria de mostrar esse funcionamento, qual é a diferença de rentabilidade com base nos valores de hoje. Vocês vão ficar surpresos. Eu preparei aqui um estudozinho pegando o CDI, que hoje fica em torno de 14,9%, ou seja, copiando praticamente a Selic, que é de 15% ao ano, e uma poupança que tem suas regras que a gente vai comentar mais para frente. Então vamos para a prática, vamos entender como funciona e vamos ver como fica diferente se eu pegar 14 anos investindo no mesmo modelo, na condição atual. Eu sei que na condição atual a gente pode e certamente teremos modelos de remuneração diferente. Por exemplo, uma Selic não vai passar o tempo todo em 15%, mas mesmo assim a gente vai ver na prática como é importante a gente botar o nosso dinheiro de maneira que ele rentabilize da melhor forma possível. Vamos para a prática aqui. Primeiro ponto muito importante é que para quem só investiu até hoje na poupança, ele tem muito medo de novos investimentos porque o receio é que o dinheiro dele alguém leve e o banco feche e por aí vai, né? Que ele perca todo aquele montante que ele foi difícil de trabalhar. Então, em cima disso, que eu gostaria de falar que tanto a poupança quanto o CDB, como está nessa tela aí, ele tem a garantia do FGC, ou seja, tem a mesma garantia que você tem 250 mil por CPF ou CNPJ por instituição, certo? Limitado a 1 milhão ali. Então, o que é importante? Muitas vezes a diferença de uma poupança para um CDB é que dentro do banco que você está investindo, muitas vezes ele oferece CDBs de outro banco. A gente vai entender melhor o que é um CDB, que eu vou explicar mais para frente, mas eu vou até mostrar uma tela como se apresenta, peguei de um banco aqui, como se apresenta um CDB, né? Como é que se apresenta esse título. Mas para encerrar aqui essa primeira conversa aqui, é que ambos os investimentos têm a mesma garantia que do Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil reais. Se você está investindo no banco, beleza. Então, do ponto de vista de segurança, pode ficar tranquilo. Agora, um ponto muito importante. Aqui eu preciso que você fique muito atento a isso aqui. Como funciona a poupança? A poupança funciona da seguinte forma. Olha nessa tela aí. Quando a Selic, que é aquela taxa de juros base da economia que se divulga sempre aí na mídia, você veja, quando a Selic está maior do que 8,5% ao ano, o rendimento da poupança é de 0,5% ao mês mais a TR. Só que essa TR, eu até coloquei aqui que essa taxa referencial, ela normalmente é muito baixa. Então, eu não vou, até nas análises que eu vou fazer, eu não vou considerar ela, porque não tem tanto impacto. Tá? Então, primeiro ponto. Quanto é que está a Selic hoje? Tá 15%.
Então, se a Selic está 15%, quanto é que a poupança vai gerar? 8,5%. Como está acima de 8,5%, ela vai gerar 0,5% ao mês. Grava esse número aí. Segunda condição, eu tenho uma Selic menor do que 8,5% ao ano. Agora, o rendimento que a poupança vai dar é de 70% da Selic, certo? Calculado mensalmente, mais a TR. Então, grava também esse número. Se cair de 8,5% a Selic, só vou remunerar 70% da Selic. Isso é muito importante, porque às vezes vocês vão escutar mais lá na frente que tem um CDB que remunera a 100% do CDI, ou seja, CDI e Selic é quase que sinônimos. Então, 100%, só aqui você já estaria recebendo 30% a menos. Então, voltando aqui, esse é o modelo de remuneração. Acima de 8,5% da Selic, a poupança gera 0,5% ao mês. E abaixo de 8,5% da Selic, 70%, certo? Desse valor lá da Selic. E como funciona também a questão da remuneração da poupança? Se você coloca o dinheiro no dia 10, só daqui a 30 dias que ela vai remunerar. O CDB já é diferente. Então, grava essa aqui, qualquer coisa você volta nessa tela para você entender melhor. E como funciona o CDB? O CDB é o certificado de depósito bancário. Na verdade, você está emprestando dinheiro a juros ao banco, que é o melhor dos mundos, né? Já que tem muita gente que diz assim, o banco está ficando rico, então pronto, fica rico com ele, empresta, vira sócio dele, né? E qual é a diferença do CDB? É que o dinheiro já começa a render a partir do primeiro dia. É diferente da poupança. A poupança ela não gera a partir do primeiro dia, só 30 dias, foi o que eu acabei de mostrar. E existe mais de um tipo de CDB, certo? E um ponto muito importante, né, que você tem um CDB aqui pós-fixado, que ele acompanha o indexador lá. Então, por exemplo, imagina que seja um CDB que diz assim 100% do CDI. CDI e Selic, lembra, praticamente sinônimo, tá? Eles vão sempre estar coladinhos ali. O Selic vai estar 15%, o CDI vai estar 14,9%. Então, em cima disso aqui, o CDB pós-fixado está dizendo o seguinte, eu vou te pagar 100% da CDI. Acabou. Se o CDI lá aumentar, ou seja, se a Selic aumentar, você vai receber mais. Se ela cair, você recebe menos. E essa Selic é muito importante a gente entender que quanto mais alto for a tendência de inflação, ela também aumenta para evitar que a inflação cresça. Então, como é importante a gente estar atrelado e estar atento à questão da Selic. Outro tipo de CDB é o CDB pré-fixado. O que é um CDB pré-fixado? É um CDB que o cara diz assim, olha, eu vou te pagar 15% ao ano, fixo, até os próximos 2 anos. Pronto, ele vai te dar esse valor fixo. Aconteça o que acontecer, subiu a Selic, desceu a Selic, isso pode ser útil. Então, fique atento a essa possibilidade também. Mas aqui você precisa, vamos falar assim, ter mais conhecimento para investir no mercado, estar mais atento à questão de quais são as tendências. E tem CDB também que são híbridos. O que é um CDB híbrido? É que ele diz assim, eu te pago a inflação, por exemplo, IPCA, que esse ano deu mais ou menos em torno de 4,5%, 4,25% no ano 2025, e vou te dar 4,25% mais 5%. Então veja que coisa interessante. Eu tenho, vamos dizer que fosse 5% mais 5%, eu tenho uma equivalência aqui a 10%, de maneira grosseira. O rendimento que ia dar, o acordo que a gente está fazendo, porque o certificado de depósito bancário é um acordo que você está fazendo com o banco. Tem um ponto importante, enquanto a poupança você bota o dinheiro hoje e daqui a 30 dias ela começa a remunerar, o CDB é diferente, você pode tirar ali, você tem CDBs inclusive que você pode tirar esse dinheiro a qualquer hora, você pode tirar no vencimento. Isso é muito importante. Na poupança você bota e tira a qualquer hora. Aqui, se você tirar a qualquer hora, pode ter problemas, pode não conseguir tirar, então é muito importante fazer com mais consciência esse investimento. E o CDB tem uma questão que se chama o IOF. Então, quando você coloca o valor lá no CDB, ele vai ter
uma incidência do IOS nos primeiros 30 dias. Depois dos 30 dias, você pode tirar normalmente esse valor lá. Então, CDB, eu tenho que estar atento ao vencimento dele, que pode ser que você precise de uma reserva de emergência, então tem que procurar um CDB com liquidez diária, certo? E não botar dinheiro e tirar nos primeiros 30 dias, tá? Aí não vale, é ruim porque você está pagando IOF. E tem mais outro ponto do CDB que eu gostaria de destacar aqui. É a questão do imposto de renda, porque existe uma tabela regressiva do IR. Então, até 180 dias, em cima do rendimento, não é sobre o valor total, você tem 22,5% de imposto de renda. E assim sucessivamente, como está nessa tabela, chegando a 720 dias, ou seja, basicamente 2 anos, que você passa a ter 15%. E depois disso é 15% o resto do tempo. Então essa tabela é preciso estar atento a isso aqui. Agora vamos para a prática para entender como funciona isso comparando com a poupança. Vamos lá entender aquela questão que foi posta lá atrás quando eu expliquei que dava a poupança acima de 8,5% da Selic, dá 0,5% ao mês. Quanto é que isso dá por ano? Porque eu estou falando aqui 0,5% ao mês, mais a TR. Mas eu não vou considerar nesse cálculo a TR, tá? Mas é muito importante esse número aqui. Se eu pegar R$100, certo? E colocar esses R$100 aqui a 0,5% ao mês, no primeiro mês ele vai virar R$100,50. Se eu fizer isso durante 12 meses, ele vai dar R$100, R$106,17, ou seja, gerou 6,17% ao ano. É muito importante vocês decorarem isso aqui para entender. Qualquer coisa você volta o vídeo. Então veja, a poupança, se for 0,5% ao mês, que é aquela, quando a Selic está acima de 8,5%, ela vai te gerar 6,17% por ano, mais a questão do TR lá. Só que a TR eu não considerei nessa análise aqui, tá? Agora, observe aqui que eu botei aqui CDB, coloquei tudo isso aqui, ó, é CDB, tá? E aqui, ó, tudo isso aqui tá poupança, tá? Então, vou colocar o mesmo valor. Peguei R$100.000, comecei aqui no ano 1, R$100.000. Na poupança também aqui, ó, R$100.000 no ano 1. E daqui a 14 anos, se eu tivesse a mesma condição de remuneração, ou seja, se tivesse um CDI ou um Selic que está dando 15% continuamente, aqui eu botei 14,9%, que é mais ou menos o valor do CDI, e a poupança gerando 6,17%, o quanto é que teria ano a ano? Você veja que no primeiro ano do CDB, só para vocês entenderem, eu peguei R$100.000, botei a 14%, só que eu paguei 20% de imposto, ficou 111.920. E depois eu comecei a ter uma regressão do imposto de renda e eu tive aqui 15%, né, já no início do terceiro ano lá, e eu passei aqui até 143 mil, certo? Só que o mesmo, ou seja, os juros, correram os juros e eu tive 143 mil. O mesmo valor, se eu fosse na poupança, seguindo a mesma linha no terceiro ano, eu teria 119 mil. 120 contra 143, 144 aqui. Ou seja, uma diferença de R$24 mil. Então, por que perder esse dinheiro se você poderia investir melhor, certo? Esse dinheiro? Só modificando a forma como você está aplicando esses recursos. E se fosse 14 anos, que é muito difícil acontecer isso, tá, gente? Mas é só para que você entenda como funciona o CDB. Com 14 anos, um teria 609 mil e o outro teria 231 mil. Claro que a tendência da Selic para o ano de 2020, no ano 2026 é de ser em torno de 12,5%. Mas mesmo assim o impacto é muito grande, certo? Se a gente começa a investir o dinheiro corretamente, quanto é que dá? Em dinheiro de hoje, se fosse aqui, quem perdeu nesses 3 anos que tivemos o Selic muito alto, e que a tendência é a gente ter uma Selic muito alta no Brasil, porque os governos são muito irresponsáveis, né? Então, em cima disso, a gente é muito melhor, em vez de se aplicar 6% ao ano, você aplicar a uma taxa de Selic que dá, com certeza, vai dar aí, pegando histórico, em torno de 10%, fácil, 10% nos últimos
20 anos. Ponto importante. Eu tenho um dinheiro, vou deixar guardado no colchão. Se você deixar o seu dinheiro guardado no colchão, poupança, você vai desvalorizar, o que é o percentual da questão da inflação lá, que a IPCA deu em torno de 4,5%, 4,25% nesse ano 2025. E se você colocar na poupança, pelo menos você ganha 2% aqui acima mais ou menos do IPCA. Então, é melhor colocar um recurso, você não sabe investir nada, é melhor pelo menos colocar na poupança, certo? Do que você deixar o dinheiro guardado numa aplicação que não vai render nada. Ou até você ter uma aplicação que gere um percentual do CDI menor, porque o CDB ele diz o seguinte, ó, é um valor aqui, vamos dizer que ele diga assim, eu vou pagar 100% do CDI, ou seja, estou pagando 100% do valor lá do CDI ou Selic, né? Então, muito interessante que às vezes tem um CDB que diz assim, eu estou pagando 85% do CDI. Então, um CDB que está pagando 85% do CDI, você vai receber um valor menor, vai ser 85% de 14,9%. Tá bom? No caso aqui no exemplo dessa planilha. Só para você fechar aqui e entender melhor, né, como é que se apresenta muitas vezes um CDB. Né? Vamos lá, aqui não é uma indicação, mais uma vez, de investimento. Aqui eu peguei essa tela de um banco, certo? Onde ele oferta CDB de outro banco. Ou seja, o banco tem essa oferta aqui, ó. Vamos ler aqui como é que apresenta. É um CDB de liquidez diária, ou seja, você pode tirar a qualquer hora. Ele é garantido pelo FGC, ele está dizendo que vai render 102% do CDI. Olha que coisa interessante. Está pagando mais do que o valor que eu mostrei lá na planilha. Aqueles 14,9% eu teria que multiplicar por 102%. Ele tem um investimento mínimo de R$1, ou seja, qualquer um pode investir, né, um valor muito baixo. E ele vai vencer em 30 de 12 de 2027. Ah, mas então só vou poder tirar meu dinheiro em 30 de 12 de 2027? Não, porque ele tem liquidez diária. Então você vai poder tirar o seu dinheiro antes, certo? Mas, se você deixar, quanto mais tempo deixar, vai render mais. Por isso que ele bota aqui, ó, resgate imediato. A qualquer hora você pode resgatar. Já, como eu disse para vocês, ó, dentro do banco tem a oferta de outros bancos. Né? Então você vai lá, olha, esse CDB do banco ARB, certo? Esse banco é bom, esse banco é ruim. Não, analisa lá, né? A gente pode até fazer um vídeo explicando como é que a gente analisa um banco, mas a princípio é o seguinte, esse banco está pagando 109% do CDI, mas é garantido pelo FGC e o investimento mínimo de R$100, é um investimento também muito baixo, tá? O vencimento dele em 12 de janeiro de 2028, hoje é 13 de janeiro de 2026, então veja bem o seguinte, ele vai vencer, vai ter que deixar o dinheiro lá por esse tempo. Agora, mas é elegível a questão do resgate antecipado. Essa questão de elegível o resgate antecipado, eu tenho um pouco de receio, porque você tem um preço normalmente a pagar por isso. Ele não te paga tudo aquilo dali, então preferível na minha visão é você colocar o dinheiro com consciência e tirar só naquela data, certo? Espero que de uma vez por todas vocês tenham entendido a diferença de Selic e da poupança. Compartilhe esse vídeo porque está bem detalhado, sem enganos, certo? Está com muita clareza, mostrando uma simulação com dados de hoje, mas eu estou deixando bem claro que é possível que a gente não consiga aquela rentabilidade da Selic esse tempo todo, mas mesmo considerando um valor da Selic baseado na inflação, vocês vão conseguir muitas vezes rentabilidades melhores do que a poupança, certo? Então, compartilha, como eu disse para vocês, esse vídeo. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, coloca nos comentários e até a próxima.